Durante uma visita surpresa a uma de suas lojas, um empresário se depara com uma cena que jamais esqueceria. Uma garotinha em situação de miséria segura uma moeda e, com toda inocência, pede no balcão uma coisa impossível: uma mamãe. Ao entender a dor por trás daquele pedido, o empresário toma uma decisão que mudará não só a vida dela, mas também a sua para sempre. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. O sol castigava as ruas movimentadas de Recife naquela manhã de terça-feira. O calor típico do verão nordestino fazia com que o ar-condicionado do supermercado Pérola, localizado em Boa Viagem, um dos bairros mais nobres da capital pernambucana, trabalhasse incessantemente. Era mais um dia comum para a maioria das pessoas, mas não para Rodrigo Albuquerque, dono da rede de supermercados que já contava com 15 unidades espalhadas pela região metropolitana. Aos 46 anos, Rodrigo era o exemplo clássico do empreendedor, bem-sucedido. Filho de comerciantes do interior de Pernambuco, havia herdado do pai um pequeno mercadinho em Caruaru e, com muito trabalho e visão de negócios, transformou-o em uma das redes mais prósperas do estado. Solteiro por opção, dedicava-se integralmente ao trabalho, vivendo em uma cobertura luxuosa com vista para o mar, cercado de conforto, mas também de uma solidão que raramente admitia para si mesmo. Naquele dia, Rodrigo decidiu fazer uma de suas visitas surpresa às lojas. Era um hábito que mantinha desde o início de sua carreira: aparecer sem avisar, observar o funcionamento, conversar com funcionários e clientes. Dizia que essa era sua melhor estratégia para manter o padrão de qualidade que tanto prezava. Vestido de forma discreta, com calça jeans e camisa polo, passava facilmente por um cliente comum, o que lhe permitia observar tudo sem interferências. Enquanto caminhava pelos corredores amplos e bem organizados do supermercado, Rodrigo analisava cada detalhe: a disposição dos produtos, a limpeza do piso, a eficiência dos caixas, o atendimento aos clientes. Tudo parecia estar funcionando conforme seus rigorosos padrões, o que o deixava satisfeito. Foi quando algo inusitado chamou sua atenção. Uma menina pequena, aparentando não mais que 7 anos, entrou sozinha no supermercado. Suas roupas simples e gastas contrastavam com o ambiente sofisticado da loja. Os cabelos negros e cacheados estavam parcialmente presos por uma presilha colorida já desbotada. Calçava sandálias de plástico, daquelas vendidas em feiras populares, com uma das tiras remendada por um nó. Nas mãos pequenas e sujas, apertava algo com força, como se fosse seu bem mais precioso. Rodrigo observou quando a criança se aproximou de uma das atendentes do caixa, uma mulher de meia-idade chamada Dona Josefa, funcionária antiga e conhecida por seu jeito maternal. A menina esticou-se na ponta dos pés para alcançar o balcão e, com voz tímida, mas decidida, disse algo que fez Dona Josefa arregalar os olhos em surpresa. Intrigado, Rodrigo se aproximou discretamente, fingindo examinar uma prateleira de produtos próxima ao caixa. Foi então que ouviu a frase que mudaria sua vida para sempre. "Moça, quanto custa uma mamãe? Eu tenho esse dinheiro aqui." A menina abriu a mão, revelando uma única moeda de 50 centavos, gasta e opaca. Dona Josefa, visivelmente desconcertada, não sabia como reagir. "Como assim, minha filha? Mamãe não se vende, não." "Mas eu preciso comprar uma", insistiu a pequena, com os grandes olhos castanhos cheios de determinação. "A minha tá muito dodói e não acorda direito faz dias. Preciso de uma mamãe nova que saiba consertar ela." A cena começou a atrair a atenção de outros funcionários e clientes. Uma jovem repositora se aproximou, agachando-se para ficar na altura da menina. "Qual é o seu nome, pequena?" "Vitória", respondeu ela, ainda segurando firmemente a moeda. "Vitória Nascimento. Eu moro lá na comunidade do Jacarezinho com minha mãe, a Dona Luísa." Rodrigo sentiu algo se quebrar dentro dele. Jacarezinho era uma das comunidades mais pobres da periferia de Recife, conhecida pela falta de infraestrutura básica e altos índices de vulnerabilidade social. Sem perceber, deu alguns passos à frente, entrando no círculo que se formava ao redor da menina. "Vitória", disse ele, agachando-se também,
Me conta melhor essa história da sua mãe doente. A menina olhou para ele com uma mistura de desconfiança e esperança. O senhor é médico? Não, não sou médico, mas talvez eu possa ajudar de alguma forma. Vitória hesitou por um momento. Depois começou a falar com aquela sinceridade brutal própria das crianças. Minha mãe está com febre muito alta faz 4 dias. Ela não consegue levantar da cama nem comer direito. Às vezes fala coisas estranhas, como se estivesse sonhando acordada. A menina fez uma pausa, os olhos marejados. Ontem de noite ela falou que ia ficar tudo bem, mas eu sei que não tá. A gente não tem dinheiro para médico e os remédios que a vizinha deu não estão fazendo ela melhorar. A história da pequena Vitória foi interrompida quando ela perguntou com uma inocência devastadora: será que com 50 centavos dá para comprar uma mamãe nova, mesmo que seja só por um tempinho? Só até minha mãe ficar boa. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Em todos os seus anos como empresário, lidando com números, contratos e negociações, nunca havia se deparado com algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundamente complexo quanto aquele pedido. Vitória, ele disse, tentando manter a voz firme. Acho que posso te ajudar. Não precisa gastar sua moeda. Você consegue me levar até sua casa para eu conhecer sua mãe? A menina arregalou os olhos desconfiada. Minha mãe diz que não posso levar estranhos lá em casa. Sua mãe está certa, concordou Rodrigo. Mas olha, estou aqui no supermercado com todas estas pessoas que trabalham comigo. Ele fez um gesto amplo, indicando os funcionários que observavam a cena. A dona Josefa pode vir conosco se você se sentir mais segura. Dona Josefa, entendendo a situação, assentiu imediatamente. Claro que vou. Conheço o Sr. Rodrigo há muitos anos. Ele é o dono deste supermercado e é uma boa pessoa. Vitória pareceu considerar a proposta por alguns instantes. Seu pequeno rosto mostrando o conflito interno entre a necessidade urgente de ajuda e as advertências maternas sobre estranhos. Por fim assentiu, guardando a moeda no bolso do vestido surrado. Tá bom, mas é longe daqui, tem que pegar ônibus. Rodrigo sorriu gentilmente. Não se preocupe com isso. Tenho um carro e posso levar vocês. Enquanto providenciava para que o gerente assumisse a loja pelo resto do dia, Rodrigo mandou uma mensagem para sua secretária, cancelando todos os compromissos. Algo dentro dele dizia que nada seria mais importante naquele dia do que seguir aquela pequena menina e sua moeda de 50 centavos. No estacionamento, Vitória olhou com espanto para o carro luxuoso de Rodrigo, um SUV preto com interior, de couro. Nossa, seu carro parece de filme, comentou com os olhos brilhando pela primeira vez. Durante o trajeto até a comunidade, Vitória foi dando as direções, apontando com o dedinho as ruas e vielas que levavam à sua casa. O contraste entre os bairros ia se tornando cada vez mais evidente à medida que se afastavam da orla e adentravam a periferia. Das avenidas largas e arborizadas de Boa Viagem, passaram para ruas estreitas e mal pavimentadas, até chegarem a becos onde o carro mal conseguia passar. Rodrigo, acostumado ao conforto dos bairros nobres e dos ambientes empresariais, sentia-se em um mundo completamente diferente. Cada esquina revelava um pedaço de realidade que ele conhecia apenas por estatísticas e reportagens. Casas improvisadas, esgoto a céu aberto, crianças descalças brincando em meio ao lixo. É ali, apontou Vitória quando chegaram a uma viela tão estreita que tiveram que deixar o carro e seguir a pé. A casa de telha azul depois da birosca do seu Zé. Com o coração acelerado e uma sensação estranha no peito, mistura de ansiedade e algo que não conseguia nomear, Rodrigo seguiu a pequena guia pelas ruelas do Jacarezinho, tendo Dona Josefa logo atrás. A cada passo, sentia que estava prestes a cruzar uma fronteira invisível em sua vida. Uma linha que, uma vez atravessada, não permitiria retorno. A casa de Luísa Nascimento era, na verdade, um barraco de aproximadamente 20 metros quadrados. O teto de telhas improvisadas deixava passar filetes de luz que riscavam o interior escuro como pequenas lâminas douradas. As paredes de tábuas e pedaços de compensado eram forradas internamente com páginas de revistas e jornais,
numa tentativa de dar cor ao ambiente e proteger do vento que entrava pelas frestas. "Mãe, cheguei", anunciou Vitória, empurrando a porta que rangeu sobre as dobradiças improvisadas. Trouxe ajuda. O cheiro no interior do barraco era uma mistura de mofo, remédio caseiro e doença. Sobre um colchão fino diretamente no chão de terra batida, parcialmente coberto por pedaços de lona plástica, jazia uma mulher jovem. Rodrigo estimou que não tivesse mais de 30 anos, embora seu rosto marcado pelo sofrimento pudesse enganar. Luísa tentou se sentar ao perceber a presença de estranhos, mas seu corpo fraco não obedeceu. Tinha os mesmos olhos grandes e expressivos da filha, agora emoldurados por olheiras profundas e brilhantes de febre. Os cabelos cacheados, iguais aos de Vitória, estavam colados na testa suada. "Quem são essas pessoas, Vitória?" perguntou, com voz rouca, alternando entre olhar os visitantes com desconfiança e a filha com preocupação. "Eu já te falei para não trazer ninguém aqui." Vitória correu para junto da mãe, sentando-se na beirada do colchão. "Mamãe, eu fui comprar uma mamãe nova para cuidar de você, mas o moço disse que podia ajudar sem eu gastar minha moeda." A confusão no rosto de Luísa deu lugar a uma expressão de profundo constrangimento quando compreendeu o que a filha estava dizendo. Tentou novamente se levantar, desta vez conseguindo apoiar-se nos cotovelos. "Me desculpem pelo incômodo", disse com dignidade surpreendente para alguém em seu estado. "Minha filha não entende bem as coisas ainda. Agradeço a preocupação, mas estamos bem." Era uma mentira evidente. Rodrigo notou as marcas de tosse seca nas paredes próximas ao colchão, uma bacia com água que provavelmente era usada para baixar a febre e a ausência completa de remédios adequados. O único alimento visível era um pacote pela metade de biscoitos água e sal sobre uma caixa de madeira que servia como mesa. Dona Josefa, que até então observava em silêncio, adiantou-se com a naturalidade de quem conhece bem a pobreza. "Minha senhora, a menina apareceu lá no mercado desesperada. Tá na cara que a senhora não tá nada bem. Deixa a gente ajudar." Luísa engoliu em seco, dividida entre o orgulho e a necessidade. Foi Rodrigo quem deu um passo à frente, apresentando-se formalmente. "Meu nome é Rodrigo Albuquerque. Sou o dono da rede de supermercados onde sua filha apareceu hoje. Ela estava... Bem, ela queria comprar uma nova mãe porque a dela está doente." Ele tentou sorrir, mas a situação era grave demais para qualquer leveza. "Olha, eu não tenho nenhuma segunda intenção. Só quero ajudar. A senhora claramente precisa de um médico." "Não temos dinheiro para médico", Luísa respondeu secamente, "e não aceito caridade." "Não é caridade", respondeu Rodrigo, surpreendendo a si mesmo com a firmeza de sua voz. "Considere um empréstimo, se preferir. Quando estiver recuperada, conversamos sobre isso." Antes que Luísa pudesse protestar novamente, uma crise de tosse a acometeu. Era uma tosse profunda, dolorosa, que sacudia seu corpo magro. Vitória, acostumada à situação, pegou um copo com água e ofereceu à mãe. Com mãos trêmulas, Luísa bebeu alguns goles. "Mãe", disse Vitória com uma seriedade que não combinava com sua idade, "deixa ele ajudar. Tô com medo de você ficar igual à avó." Rodrigo percebeu que aquelas palavras carregavam um peso muito maior do que pareciam. A menção à avó fez com que os olhos de Luísa se enchessem de lágrimas. Foi o suficiente para quebrar sua resistência. "Tudo bem", ela concordou finalmente, a voz quase um sussurro. "Mas quando eu melhorar, vou encontrar um jeito de pagar cada centavo." Sem perder tempo, Rodrigo pegou o celular e ligou para Dr. Cláudio Menezes, seu médico particular há anos. Explicou a situação de forma resumida e urgente. O médico, conhecido por sua discrição e profissionalismo, prometeu chegar em menos de 1 hora, mesmo sendo fora de sua área habitual de atendimento. Enquanto esperavam, Dona Josefa assumiu o controle da situação com a eficiência de quem está acostumada a resolver problemas práticos. Pediu a Rodrigo que providenciasse água potável, algo para Vitória comer e, se possível, lençóis limpos. "Vou ao mercadinho aqui da comunidade comprar o que precisamos", ofereceu-se Rodrigo, percebendo que seu carro cheio de itens de supermercado
Teria sido muito mais útil naquele momento. Vitória se ofereceu para acompanhá-lo, servindo de guia por aquelas ruelas labirínticas. Durante o curto trajeto, a menina falava sem parar, como se a presença daquele estranho bem vestido tivesse aberto uma comporta de palavras represadas. Minha mãe trabalha limpando casa de gente rica lá na praia, explicou ela, pulando sobre uma poça de água estagnada com a habilidade de quem faz isso todos os dias. Mas desde que ficou doente, não consegue ir. A dona Marlene, patroa dela, disse que não podia esperar e arrumou outra pessoa. Vitória fez uma pausa, chutando uma pedrinha. Antes a gente morava num lugar melhor, mas depois que o meu pai foi embora ficou difícil pagar aluguel. Cada palavra da menina era como uma pequena lâmina que cortava as certezas confortáveis de Rodrigo sobre o mundo. Ali, a poucos quilômetros de seu apartamento de luxo, existia uma realidade crua que ele conhecia apenas como estatística. No pequeno mercadinho da comunidade, Rodrigo comprou água mineral, frutas, pão, leite, bolachas e alguns itens básicos de higiene. O dono do estabelecimento, um senhor de idade com bigode grisalho, olhava com curiosidade para aquele homem, obviamente fora de seu ambiente. "O senhor é parente da dona Luísa?" perguntou enquanto embalava as compras. "Não, apenas um amigo", respondeu Rodrigo, sentindo o quão estranha aquela palavra soava naquele contexto. "Bom saber que ela tem amigos que podem ajudar", comentou o comerciante com um tom que misturava alívio e desconfiança. Moça batalhadora aquela. Cria a menina sozinha desde que aquele irresponsável do Marcelo sumiu no mundo. Pena que agora tá doente desse jeito. De volta ao barraco, encontraram Dr. Cláudio já examinando Luísa. O médico, um homem na casa dos 50 anos, mantinha uma expressão séria enquanto auscultava o peito da paciente. Ao ver Rodrigo, fez um gesto discreto para que conversassem fora. "A situação é grave", disse o médico quando estavam a uma distância que Luísa não pudesse ouvir. "Pneumonia, bacteriana, provavelmente. Está muito debilitada, desidratada e com sinais de anemia crônica. Precisa de antibióticos potentes, hidratação intravenosa e, idealmente, internação." "Faça o que for necessário", respondeu Rodrigo sem hesitar. "Se precisar de internação, providencie a melhor clínica particular." O médico balançou a cabeça. "Duvido que ela aceite ir para um hospital agora. Tem medo de perder o barraco se sair e não quer deixar a menina sozinha. Vamos começar com tratamento domiciliar intensivo. Se não melhorar em 48 horas, teremos que insistir na internação." Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Rodrigo. "Só por curiosidade, qual é sua relação com esta família?" A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. "Eu, na verdade, conheci a menina hoje. Ela apareceu no meu supermercado tentando comprar uma mamãe, porque a dela estava doente." Dr. Cláudio ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Apenas assentiu e disse: "Vou fazer uma lista dos medicamentos. Também precisaremos de suprimentos médicos básicos para os próximos dias." Enquanto o médico redigia a receita, Rodrigo olhou para dentro do barraco. Dona Josefa havia improvisado uma pequena refeição para Vitória, que comia com voracidade, sentada ao lado da mãe. De onde estava, podia ver o perfil de Luísa, que mesmo doente mantinha uma beleza natural e uma dignidade que contrastava com o ambiente miserável. Naquele momento, algo mudou dentro de Rodrigo. Uma decisão começou a se formar, ainda nebulosa, mas com força suficiente para fazê-lo entender que não sairia dali simplesmente depois de pagar as contas médicas. Havia algo mais a ser feito, algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Ainda Dr. Cláudio entregou-lhe a receita, tirando-o de seus pensamentos. "Vou aplicar a primeira dose do antibiótico agora mesmo. Volto amanhã para verificar como ela está. Se houver qualquer piora durante a noite, me ligue imediatamente." "Obrigado, doutor", respondeu Rodrigo, olhando para a longa lista de medicamentos. "Vou providenciar tudo isso agora mesmo." Quando voltou para dentro do barraco, encontrou Luísa mais alerta, provavelmente devido aos primeiros medicamentos administrados pelo médico. Ela o observou com uma mistura de gratidão e desconfiança. "Por que está fazendo isso?"
Perguntou diretamente, com uma franqueza que Rodrigo raramente encontrava em seu círculo social. Nem me conhece. Rodrigo pensou por um momento, buscando a resposta mais honesta. Sua filha me ensinou algo hoje, disse finalmente. Que às vezes as coisas mais importantes não podem ser compradas, mas podem ser compartilhadas. Luísa sustentou seu olhar por alguns segundos, como se avaliasse a sinceridade daquelas palavras. Depois, com visível esforço, estendeu a mão para ele. Obrigada, disse simplesmente, selando um contrato invisível entre dois mundos que até aquela manhã pareciam destinados a nunca se encontrarem. Nas 2 semanas que se seguiram, a rotina de Rodrigo sofreu uma transformação radical. O empresário, acostumado a dividir seus dias entre reuniões corporativas, almoços de negócios e as comodidades de sua vida privilegiada, encontrou-se dedicando horas diárias à pequena família do Jacarezinho. Depois do primeiro dia, quando providenciou todos os medicamentos e suprimentos que o Dr. Cláudio havia prescrito, Rodrigo percebeu que não poderia simplesmente delegar o acompanhamento do caso a terceiros. Havia algo na situação daquela mãe e filha que o afetava de uma forma que nem ele mesmo compreendia totalmente. O senhor não precisa vir todos os dias, dizia Luísa, ainda fraca, mas já sentada na beirada do colchão após a primeira semana de tratamento intensivo. Já fez mais do que qualquer estranho faria. Não sou mais exatamente um estranho, sou? Respondia Rodrigo, enquanto ajudava Vitória com o dever da escola. A menina havia voltado às aulas depois que Rodrigo conversou com a diretora, explicando a situação e garantindo que a criança agora teria o suporte necessário para não faltar mais. Durante aqueles dias, Rodrigo entrou em contato com sua realidade corporativa apenas por telefone e e-mails. Havia delegado temporariamente várias de suas funções a seus diretores de confiança, algo impensável apenas um mês antes. Quando questionado por seus sócios sobre esse afastamento repentino, limitava-se a dizer que estava envolvido em um projeto pessoal urgente. Na verdade, era mais do que um projeto. A cada dia que passava na comunidade, conhecendo seus moradores, vendo suas lutas diárias e principalmente observando a dignidade com que Luísa enfrentava todas as adversidades, Rodrigo sentia suas próprias prioridades se reorganizando. Inaris, segunda semana, quando Luísa já conseguia ficar de pé por períodos mais longos, Rodrigo chegou ao barraco com uma proposta que vinha elaborando nos últimos dias. Eu encontrei um apartamento para vocês, anunciou enquanto colocava sobre a caixa de madeira que servia de mesa algumas frutas e pães frescos que havia trazido. É pequeno, mas tem 2 quartos, água encanada, luz elétrica e fica perto da escola da Vitória. Luísa, que estava ajeitando os poucos utensílios domésticos que possuía, congelou no lugar. Seus olhos encontraram os de Rodrigo com uma mistura de surpresa e resistência. Rodrigo, eu já disse que vou pagar cada centavo que você gastou com remédios e médico assim que puder voltar a trabalhar. Mas um apartamento, isso está além das minhas possibilidades, e você sabe disso. Rodrigo já esperava essa reação. Nos poucos dias de convivência, havia aprendido que o orgulho de Luísa era tão grande quanto sua determinação. Não é caridade, explicou, usando as mesmas palavras que haviam funcionado no primeiro dia. É um investimento. Quero te oferecer um emprego quando estiver recuperada, na administração da minha rede de supermercados. Luísa o encarou com desconfiança. Um emprego? Para mim? Eu não tenho formação para trabalhar em administração. Só terminei o ensino médio com muito sacrifício, estudando à noite. Você tem outras qualidades que não se aprendem na escola, argumentou Rodrigo. Vi como você administra cada centavo, como mantém esta casa organizada mesmo nas piores condições, como educa sua filha com valores sólidos, mesmo sem recursos. Isso é gestão na sua forma mais pura e difícil. Vitória, que brincava no pequeno quintal com uma boneca, de pano que Dona Josefa havia lhe dado, entrou correndo, seus olhos brilhando de excitação. Vamos ter uma casa nova, mamãe. Com um banheiro de verdade? Luísa olhou para a filha, depois novamente para Rodrigo.
Era visível o conflito interno que travava, o desejo de dar uma vida melhor à filha versus o medo de se tornar dependente de alguém que, apesar de tudo, ainda era praticamente um estranho. "Por que está fazendo tudo isso?" perguntou finalmente a voz baixa para que Vitória não ouvisse. "Seja sincero comigo." Rodrigo respirou fundo. Era uma pergunta que ele mesmo vinha se fazendo nas últimas noites, enquanto observava o teto de seu apartamento luxuoso, sentindo-o estranhamente vazio e sem propósito. "Quando sua filha entrou no meu supermercado com aquela moeda, querendo comprar uma mamãe", começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Algo aconteceu comigo. Percebi que passei a vida inteira acumulando coisas, expandindo negócios, mas sem um propósito real, sem fazer diferença na vida de ninguém." Ele fez uma pausa, surpreso com sua própria sinceridade. "Vocês me deram algo que eu nem sabia que estava procurando." "E o que seria isso?" perguntou Luísa, seus olhos fixos nos dele. "Significado", respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Vitória, que agora puxava a barra da camisa da mãe. "Mamãe, vamos." "Diz que sim." "A Jéssica da minha sala disse que na casa dela tem chuveiro quente e que é bom demais tomar banho assim quando tá frio." Luísa olhou para a filha, depois para Rodrigo e por fim para o teto precário do barraco, onde uma nova goteira havia surgido com a chuva da noite anterior. "Eu aceito o apartamento", disse finalmente, "mas como adiantamento do meu salário. E quero um contrato formal com todos os direitos trabalhistas. Não quero favores, quero oportunidade." Rodrigo sorriu, estendendo a mão para selar o acordo. "Fechado. Podemos ver o apartamento hoje mesmo, se você já se sentir bem para sair." Naquela tarde, Rodrigo levou Luísa e Vitória para conhecerem o que seria seu novo lar. O apartamento ficava em um bairro simples, mas decente, em um pequeno prédio de 4 andares sem elevador. Eram 2 quartos modestos, sala e cozinha, conjugadas, um banheiro limpo e uma pequena área de serviço. Para os padrões de Rodrigo, era extremamente simples. Para Luísa e Vitória, era um palácio. "Olha, mamãe, a gente pode ver o céu da janela sem ter que olhar por entre as telhas", exclamou Vitória, debruçada no parapeito da janela da sala. Luísa caminhava lentamente pelo apartamento, tocando as paredes pintadas de branco, abrindo torneiras, testando interruptores como se não acreditasse que tudo aquilo poderia ser real. "Está mobiliado", observou passando a mão sobre a mesa simples, mas robusta da cozinha. "Apenas o básico", explicou Rodrigo. "Cama, mesa, fogão, geladeira. Pensei que você gostaria de escolher o resto conforme suas necessidades e gosto." "É perfeito", murmurou Luísa, e pela primeira vez, desde que a conhecera, Rodrigo viu lágrimas nos olhos daquela mulher tão forte. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero, como poderia esperar, mas de alívio e talvez de esperança. A mudança aconteceu 2 dias depois. Não havia muito a levar do barraco. Algumas roupas, poucos utensílios, documentos guardados, cuidadosamente em uma pasta de plástico, e as fotografias de família que Luísa mantinha protegidas em um álbum desgastado. Rodrigo contratou uma pequena equipe para ajudar, e em poucas horas, mãe e filha estavam instaladas em seu novo lar. "Eu nunca tive uma cama só para mim", exclamou Vitória, pulando no colchão novo de seu quarto. A menina parecia florescer a cada dia, como uma planta finalmente exposta à luz do sol após longo tempo na sombra. Naquela noite, depois que Vitória adormeceu, exausta de tanta excitação, Luísa convidou Rodrigo para um café na cozinha nova. Sentados à mesa, com as xícaras fumegantes entre eles, um silêncio confortável se estabeleceu. "Sabe o que é mais estranho?", comentou Luísa finalmente. "Não é ter um teto sem goteiras, ou água quente, ou uma geladeira. É a sensação de segurança, de saber que amanhã não precisarei me preocupar se vai chover e inundar tudo, ou se teremos o que comer." Rodrigo assentiu, compreendendo que estava vislumbrando um tipo de gratidão que pessoas em seu círculo social raramente experimentavam. A gratidão por necessidades básicas supridas, não por luxos ou extravagâncias. "O que você quer para o futuro, Luísa?",
Perguntou genuinamente interessado. Ela pensou por um momento, girando a xícara entre as mãos. Quero estabilidade. Quero que Vitória tenha a chance de estudar, de escolher seu caminho. Quero que ela nunca tenha que se preocupar com as coisas. Que eu me preocupei a vida inteira. Fez uma pausa e acrescentou. E quero poder retribuir um dia, fazer por alguém o que você está fazendo por nós. Rodrigo sentiu algo se aquecer dentro dele. Uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Talvez desde a infância, quando as coisas ainda eram simples e claras. E você, Rodrigo? Devolveu Luísa a pergunta. O que quer para seu futuro? Mais supermercados? Expandir para outros estados? A pergunta o pegou desprevenido. Há poucas semanas teria respondido automaticamente com seus planos de expansão, aquisições e metas financeiras. Agora aquilo parecia vazio, sem alma. Acho que estou redescobrindo o que quero, admitiu. Por enquanto, estou gostando de ajudar a decorar este apartamento e de ensinar matemática para Vitória. Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto ainda marcado pelo cansaço da doença recente. Ela gosta muito de você, sabia? Ontem à noite, antes de dormir, ela me perguntou se você poderia ser nosso papai emprestado. Rodrigo. Sentiu o coração acelerar. E o que você respondeu? Disse que a vida real não é como nas histórias, que pessoas como você não costumam fazer parte da vida de pessoas como nós por muito tempo, que devíamos ser gratos pelo que está fazendo, mas nos preparar para seguir nosso caminho sozinhas como sempre fizemos. As palavras de Luísa, ditas sem amargura, apenas como constatação de uma realidade que ela conhecia bem, atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Percebeu que, sem perceber, havia começado a se importar profundamente com aquelas duas, de uma forma que ia muito além da caridade ou da sensação de fazer uma boa ação. E se eu quisesse continuar fazendo parte da vida de vocês? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Luísa o estudou por um longo momento, seus olhos escuros insondáveis. Acho que isso depende de por que você quer ficar e do que espera em troca. Não espero nada em troca, respondeu honestamente. Só sei que me sinto bem quando estou com vocês. Mais real, mais útil. Utilidade não é a base de uma relação duradoura, Rodrigo, disse Luísa, com a sabedoria de quem aprendeu lições difíceis cedo demais na vida. Mas gratidão e respeito podem ser um começo. Naquela noite, ao deixar o apartamento, Rodrigo sentiu que algo fundamental havia mudado dentro dele. Enquanto dirigia de volta para seu luxuoso apartamento na orla, percebeu que, pela primeira vez em anos, estava ansioso pelo dia seguinte, não por causa de alguma reunião importante ou negócio lucrativo, mas simplesmente porque veria novamente Luísa e Vitória. Um mês se passou desde a mudança para o novo apartamento. O outono começava a colorir Recife com sua luz dourada, trazendo consigo aquela brisa mais amena que os moradores tanto apreciavam após o calor intenso do verão. Para Luísa, totalmente recuperada da pneumonia, era o início de uma nova fase. Na segunda-feira seguinte, começaria a trabalhar no escritório central da rede de supermercados Pérola, na área administrativa, conforme Rodrigo havia prometido. Estou nervosa, confessou ela enquanto organizava as poucas roupas que tinha, tentando decidir o que usar em seu primeiro dia. Todos lá devem ter faculdade, experiência, conhecimentos, que eu não tenho. Rodrigo, que havia aparecido no fim da tarde com alguns livros para Vitória, sorriu tranquilizador. Você vai começar como assistente da gerência administrativa. Teresa, a gerente, já sabe que vai te ensinar tudo desde o início. Ela é uma excelente profissional e uma pessoa muito paciente. Luísa suspirou, segurando uma camisa simples, a melhor que possuía, mas claramente inadequada para um ambiente corporativo. Mesmo assim, não quero que pensem que estou lá apenas por causa de você, por caridade. Ninguém vai pensar isso, garantiu Rodrigo. Aliás, trouxe algo que pode ajudar. Ele estendeu um pacote que havia deixado na sala. Um pequeno presente de boas-vindas ao time. Relutante, Luísa abriu o pacote, revelando 2 blusas sociais discretas, mas elegantes, uma saia preta e uma calça de alfaiataria. Peças simples, mas de boa qualidade.
exatamente o tipo de roupa que se usava no escritório. Rodrigo, não posso aceitar mais presentes, protestou, embora seus dedos acariciassem involuntariamente o tecido macio da blusa azul marinho. Não, é presente, é uniforme, respondeu ele com um sorriso maroto. Todos os funcionários do administrativo recebem. Pode perguntar para a Teresa na segunda-feira. Luísa sabia que ele estava mentindo, mas algo na maneira como Rodrigo encontrava formas de ajudar sem ferir seu orgulho a impedia de recusar. Obrigada, disse simplesmente. Da sala vinha o som da risada de Vitória. A menina estava sentada no tapete, folheando um dos livros ilustrados que Rodrigo havia trazido, completamente absorta nas imagens coloridas. Ela está se adaptando bem à nova escola? Perguntou Rodrigo, observando a criança com carinho. Surpreendentemente bem, respondeu Luísa, guardando as roupas novas no pequeno guarda-roupa. A professora disse que ela é muito inteligente, só estava atrasada por causa das faltas. Mas está recuperando rápido. Eles se juntaram à Vitória na sala. A menina imediatamente pulou para o colo de Rodrigo, mostrando uma ilustração no livro. Olha, tio Rodrigo, é igual aquele pássaro que a gente viu no parque domingo passado. É mesmo, Vitória. Esse é um sabiá laranjeira, o pássaro símbolo do Brasil. Lembra que ele cantava bem bonito? A menina assentiu entusiasticamente e continuou a folhear o livro, comentando sobre cada animal que reconhecia. Luísa observava a cena com uma mistura de gratidão e preocupação. Nas últimas semanas, Vitória havia desenvolvido um apego crescente por Rodrigo. Era natural. Ele aparecia quase todos os dias, sempre com um livro novo, um jogo educativo ou simplesmente para conversar. Nos finais de semana, levava as duas para passeios no parque, no zoológico ou apenas para tomar sorvete na orla. O que preocupava Luísa era o inevitável. O dia em que Rodrigo perceberia que já havia feito o suficiente e seguiria com sua vida. O dia em que Vitória perguntaria por que o tio Rodrigo não vinha mais visitá-las. Vou preparar um café, disse ela, levantando-se e indo para a cozinha, precisando de um momento para reorganizar seus pensamentos. Enquanto a água fervia, Luísa observava pela porta entreaberta da cozinha como Rodrigo explicava pacientemente a Vitória sobre os habitats dos animais mostrados no livro. Havia uma naturalidade na interação dos dois, que era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Reconfortante porque Vitória merecia ter uma figura masculina positiva em sua vida. Perturbadora porque Luísa temia o preço emocional que aquela conexão poderia custar no futuro. O som de risadas a trouxe de volta ao momento presente. Vitória havia subido nos ombros de Rodrigo e ele fingia ser um rinoceronte, bufando e correndo cuidadosamente pela pequena sala. A cena era tão espontânea, tão cheia de alegria pura, que Luísa não conseguiu conter um sorriso. Mais tarde, depois que Vitória foi dormir, exausta após a brincadeira, Rodrigo e Luísa sentaram-se na pequena varanda do apartamento. A noite estava clara, com uma lua quase cheia iluminando o céu. Rodrigo, começou Luísa, finalmente expressando o que a preocupava. Preciso te pedir algo importante. Ele se virou para encará-la, seu rosto atento. Claro, o que foi? Vitória está muito apegada a você, disse diretamente. Ela fala de você o tempo todo, até para a professora na escola. Hoje de manhã, quando estava desenhando a família dela para um trabalho, incluiu você no desenho. Rodrigo sentiu uma onda de emoção ao ouvir isso, mas manteve a expressão neutra, entendendo a preocupação implícita nas palavras de Luísa. Que quero dizer, continuou ela, é que se um dia você decidir que já fez o suficiente por nós, que quer seguir sua vida, por favor, faça isso de forma gradual, não desapareça de repente. Vitória já teve abandono suficiente em sua vida com o pai biológico. As palavras pairaram entre eles como uma nuvem densa. Rodrigo ficou em silêncio por alguns instantes, organizando seus pensamentos. Luísa, disse finalmente, eu entendo. Sua preocupação faz todo sentido depois do que vocês passaram. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Mas quero que saiba que não estou aqui por obrigação ou por um impulso passageiro de caridade. Estou aqui porque vocês duas se tornaram
importantes para mim, mais importantes do que eu imaginava ser possível. Luísa o estudou, tentando discernir a sinceridade em suas palavras. Mesmo assim, Rodrigo, você tem sua vida, seus compromissos, seu mundo. É natural que, com o tempo, essas visitas se tornem menos frequentes, que outras prioridades surjam. E se eu disser que vocês são minha prioridade agora? A pergunta saiu quase como um sussurro, surpreendendo o próprio Rodrigo com sua intensidade. Antes que Luísa pudesse responder, foram interrompidos por um chamado sonolento vindo do quarto. Mamãe? Tio Rodrigo ainda está aí? Luísa levantou-se para atender a filha. Estou indo, querida. O tio Rodrigo já está de saída. Quando retornou à varanda, encontrou Rodrigo pensativo, olhando para a lua. Ela teve um pesadelo, explicou. Queria se certificar de que você não tinha ido embora sem se despedir. A simplicidade daquela preocupação infantil carregava um peso muito maior do que aparentava. Rodrigo sentiu algo se apertar em seu peito. Luísa, disse ele, levantando-se, eu sei que é difícil para você confiar. A vida te deu muitos motivos para desconfiar das pessoas, especialmente dos homens. Mas peço que tente confiar em mim quando digo que não estou jogando com os sentimentos de vocês. Não estou aqui por pena ou por algum tipo de projeto de caridade para me sentir melhor comigo mesmo. Então por quê? Perguntou ela, seus olhos fixos nos dele. Porque pela primeira vez em muito tempo me sinto parte de algo real, respondeu, com sinceridade. Algo que importa de verdade. Na manhã seguinte, um sábado ensolarado, Rodrigo apareceu cedo com uma surpresa. Ingressos para o Parque Aquático de Olinda. Vitória, que nunca havia visitado um lugar assim, mal podia conter sua excitação enquanto se preparavam para o passeio. Mamãe, vamos poder escorregar naqueles tobogãs grandes e nadar na piscina de ondas. O tio Rodrigo disse que tem até uma piscina que parece praia. Luísa, ainda pensativa após a conversa da noite anterior, não conseguia deixar de sorrir com o entusiasmo da filha. Sim, querida, mas lembre-se que você não sabe nadar muito bem, então sempre perto de mim ou do tio Rodrigo, combinado? Combinado, concordou a menina, correndo para buscar a roupa de banho que Rodrigo havia comprado na semana anterior em outro de seus não presentes. Dia no parque aquático foi mágico. Vitória, inicialmente apreensiva com as piscinas maiores, logo ganhou confiança com Rodrigo sempre ao seu lado, ensinando-a a flutuar e dar pequenas braçadas. Luísa, observando a interação dos dois, sentia seu coração dividido. Por um lado, a alegria de ver sua filha tão feliz. Por outro, o medo persistente de que tudo aquilo pudesse desaparecer. No final da tarde, exaustos mas felizes, pararam em uma lanchonete na saída do parque. Vitória, com o rosto vermelho de sol apesar do protetor solar, reaplicado várias vezes, devorava um sorvete de chocolate. Foi o melhor dia da minha vida inteira, declarou ela entre colheradas. Podemos voltar outro dia, tio Rodrigo? Claro que sim, princesa, respondeu ele, ajudando-a a limpar uma mancha de sorvete do queixo. Tio Rodrigo, disse Vitória de repente, com aquela seriedade peculiar que às vezes assumia. Posso te contar um segredo? Claro que pode, respondeu ele, inclinando-se para ouvir. A menina olhou para os lados como se verificasse se mais alguém poderia ouvir. Depois se aproximou do ouvido de Rodrigo. Sabia que você foi meu presente? Eu pedi para Deus uma mamãe nova para cuidar da minha mãe doente, mas ele mandou você. A professora disse que às vezes Deus manda coisas diferentes do que a gente pede, mas que são o que a gente precisa. Rodrigo sentiu um nó na garganta. As palavras simples da criança o tocaram de uma forma que nenhum discurso elaborado jamais conseguiria. E você está feliz com o presente que recebeu? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Vitória assentiu vigorosamente. Muito feliz. Você é melhor que uma mamãe nova, porque você não só cuidou da minha mãe, mas também trouxe a gente para casa nova e me ensina um montão de coisas legais. Do outro lado da mesa, Luísa ouvia a conversa, fingindo estar distraída com seu refrigerante. Mas Rodrigo pôde ver que seus olhos estavam marejados. Na volta para casa,
Vitória adormeceu no banco traseiro do carro, exausta após o dia de aventuras. Rodrigo e Luísa seguiam em silêncio confortável até que ela finalmente falou. Sabe, ela tem razão. Sobre o quê? Perguntou Rodrigo, mantendo os olhos na estrada. Sobre você ser o que precisávamos, mesmo não sendo o que pedimos. Aquelas palavras simples, ditas sem dramatismo ou exagero, tocaram Rodrigo profundamente. Naquele momento, ele soube com certeza que não havia mais volta. Aquelas duas pessoas haviam se tornado essenciais em sua vida. Ao chegarem ao apartamento, Rodrigo carregou Vitória adormecida até sua cama. Enquanto a cobria, a menina abriu os olhos brevemente e, com voz sonolenta, murmurou algo que mudaria tudo. Boa noite, mamãe Rodrigo. Luísa, que observava da porta, prendeu a respiração. Rodrigo ficou imóvel por um instante, absorvendo aquelas palavras. Depois, inclinando-se, beijou suavemente a testa da menina. Boa noite, princesa. Quando saiu do quarto, encontrou Luísa na sala, sua expressão uma mistura de emoções conflitantes. Rodrigo, Está tudo bem, ele a interrompeu gentilmente. Entendo o que significa para ela, e para mim é uma honra que ela confie em mim assim. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para seu apartamento, Rodrigo tomou uma decisão. Não sabia exatamente como ou quando, mas tinha certeza de que seu lugar era ao lado daquelas duas pessoas que, em tão pouco tempo, haviam preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que existia. O outono cedeu lugar ao inverno, trazendo consigo as chuvas típicas da estação em Recife. 3 meses haviam se passado, desde que Luísa começara a trabalhar na administração dos supermercados Pérola. Para surpresa de muitos, mas não de Rodrigo, ela demonstrava uma aptidão natural para o trabalho, aprendendo rapidamente os sistemas e processos. Teresa, a gerente administrativa que inicialmente recebera Luísa com certa reserva, agora não poupava elogios à sua dedicação e inteligência. Ela tem um olhar diferente para os problemas, comentou Teresa com Rodrigo, durante uma reunião. Identifica ineficiências que passavam despercebidas para nós. Acho que é porque ela viveu do outro lado, sabe? Como cliente de baixa renda, ela entende necessidades que nós, do corporativo, nem imaginamos. Rodrigo assentiu, sentindo um orgulho que o surpreendeu pela intensidade. Não era o orgulho de quem ajudou alguém carente a se reerguer, mas o orgulho genuíno por alguém a quem se admira profundamente. A vida havia encontrado um novo ritmo para os três. Luísa trabalhava durante o dia, enquanto Vitória frequentava a escola. À tarde, a menina ficava na creche do próprio supermercado, um benefício que Rodrigo havia implementado para todos os funcionários há alguns anos. Quase todas as noites, Rodrigo aparecia no apartamento para jantar com elas, sempre trazendo algo especial. Um livro, um jogo educativo para Vitória ou alguma sobremesa que havia descoberto. Nos finais de semana, exploravam juntos a cidade como uma família de verdade. Visitaram o Instituto Ricardo Brenan, passearam pelo Recife Antigo, conheceram as praias de Porto de Galinhas. Para Vitória, eram aventuras maravilhosas. Para Luísa e Rodrigo, momentos para construir algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Naquela sexta-feira chuvosa, Rodrigo havia saído mais cedo do escritório para buscar Vitória na creche. Luísa ficaria até mais tarde finalizando um relatório importante e ele se oferecera para cuidar da menina. Era algo que fazia com frequência cada vez maior e que lhe proporcionava uma alegria surpreendente. Mamãe Rodrigo, vamos fazer bolo quando chegar em casa? Perguntou Vitória enquanto saíam da creche, protegidos por um grande guarda-chuva. A forma carinhosa como ela o chamava, Mamãe Rodrigo, havia se tornado natural entre eles, um código particular que resumia o papel indefinível que ele assumira na vida dela. Claro, princesa. Que tipo de bolo você quer fazer? De chocolate com cobertura de chocolate e granulado de chocolate, respondeu ela prontamente, fazendo Rodrigo rir. Parece que alguém está com desejo de chocolate. Quando chegaram ao prédio onde Luísa e Vitória moravam, Rodrigo notou um homem encostado na entrada, parcialmente protegido da chuva pelo pequeno toldo. Algo em sua postura,
na forma como observava os arredores com olhos inquietos, deixou Rodrigo imediatamente alerta. O homem, que aparentava ter uns 30 anos, usava jeans desbotados e uma jaqueta surrada. Seu cabelo escuro estava desgrenhado e uma barba por fazer cobria parcialmente um rosto que, Rodrigo percebeu com um aperto no estômago, tinha traços familiares. Vitória, que até então caminhava animadamente ao lado de Rodrigo, congelou ao ver o homem. Sua pequena mão apertou a de Rodrigo com força surpreendente. — O que foi, princesa? Perguntou ele, abaixando-se para ficar na altura dela. Antes que a menina pudesse responder, o homem se afastou da parede e veio em direção a eles, um sorriso torto no rosto. — Olha só se não é a minha pequena Vitória, disse ele, sua voz rouca e levemente arrastada. Cresceu desde a última vez que te vi, hein? Rodrigo sentiu Vitória se encolher ao seu lado, praticamente tentando se esconder atrás dele. Instintivamente, colocou-se entre a criança e o homem. — Posso ajudá-lo? Perguntou em tom neutro, mas firme. O homem o avaliou de cima a baixo, seu olhar detendo-se no terno bem cortado, no relógio caro, nos sapatos italianos. — Você deve ser o ricaço que está bancando minha mulher e minha filha, disse sem rodeios. — Marcelo Ferreira, sou o pai da Vitória. As palavras confirmaram a suspeita que Rodrigo já tinha formado. Este era o homem que abandonara Luísa grávida, anos atrás, que nunca contribuíra com 1 centavo para a criação da filha, que deixara, as duas à própria sorte. — Rodrigo Albuquerque, respondeu secamente sem estender a mão. — Luísa não está em casa no momento. Está trabalhando. Marcelo soltou uma risada curta, sem humor. — Trabalhando, é? Ouvi dizer que ela conseguiu emprego no escritório chique do seu supermercado. Parece que as coisas melhoraram bastante desde que eu saí de cena, não é? — O que você quer, Marcelo? Perguntou Rodrigo diretamente, sentindo Vitória tremendo levemente ao seu lado. — Ora, vim ver minha filha, é claro, respondeu Marcelo, tentando olhar para Vitória, que se escondia cada vez mais atrás de Rodrigo. Não pode um pai querer ver como está sua menina? Depois de quase 7 anos de ausência, a voz de Rodrigo adquiriu um tom cortante. Coincidentemente justo quando ela e a mãe finalmente têm alguma estabilidade. Marcelo deu um passo à frente, seu sorriso desaparecendo. — Olha aqui, seu playboy, não preciso da sua aprovação para ver minha filha. Eu tenho direitos. — Direitos? Que você abdicou quando abandonou uma mulher grávida e nunca mais deu notícias, rebateu Rodrigo, mantendo a voz baixa por causa de Vitória, mas carregada de desprezo. — Se quer falar sobre direitos, sugiro que esperemos Luísa chegar e conversemos como adultos. O impasse foi interrompido quando Dona Carmen, uma vizinha idosa que morava no térreo, abriu a porta do prédio. — Senhor Rodrigo, que bom ver o senhor. — E a pequena Vitória? Estão precisando entrar? Essa chuva não dá trégua, né? Aproveitando a oportunidade, Rodrigo conduziu Vitória gentilmente para a entrada. — Obrigado, Dona Carmen. Vamos entrar para fazer um bolo de chocolate, não é, princesa? Vitória assentiu silenciosamente, ainda agarrada à mão de Rodrigo. — E o senhor? Perguntou Dona Carmen a Marcelo, desconfiada. — Está procurando alguém do prédio? Marcelo lançou um olhar duro para Rodrigo antes de responder. — Não, já. Estava de saída. Então, encarando Rodrigo diretamente, acrescentou: — Mas vou voltar. Diga a Luísa que precisamos conversar. Assunto de família. Com isso, deu as costas e afastou-se pela calçada, a chuva molhando seus ombros enquanto se distanciava. No apartamento, Vitória permaneceu incomumente quieta enquanto Rodrigo preparava os ingredientes para o bolo. Percebendo sua inquietação, ele se sentou ao lado dela na pequena mesa da cozinha. — Quer conversar sobre o que aconteceu lá embaixo, princesa? Vitória ficou em silêncio por um momento, brincando com a ponta da toalha da mesa. — Aquele homem é meu pai? Perguntou finalmente, sua voz pequena. Rodrigo respirou fundo. — Biologicamente, sim. Ele é a pessoa que ajudou sua mãe a trazer você ao mundo. Ele foi embora quando eu era bebê, disse Vitória, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Mamãe me contou. Disse que ele não estava pronto para ser pai.
Sua mãe está certa, concordou Rodrigo, escolhendo as palavras com cuidado. Algumas pessoas não estão preparadas para a responsabilidade de cuidar de uma criança. Vitória levantou os olhos, seus grandes olhos castanhos, fixos nos de Rodrigo. Você vai embora também? A pergunta, tão direta e tão carregada de medo, atingiu Rodrigo como um golpe físico. Não, Vitória, respondeu com firmeza. Eu não vou embora, prometo. A menina pareceu considerar a resposta por um momento. O pai da Jéssica também prometeu que não ia embora, mas ele foi. A mãe dela chorou por muito tempo. Rodrigo sentiu seu coração apertar. Como explicar a uma criança de 7 anos que nem todas as promessas dos adultos são cumpridas? Como pedir que ela confiasse nele quando já havia sido decepcionada pelo próprio pai? Vitória, disse finalmente, eu não posso prometer que nunca vou desapontar você. Todos nós cometemos erros às vezes, mas posso prometer que sempre vou amar você e sua mãe, e que vou fazer tudo o que puder para ficar com vocês. Era a primeira vez que ele usava a palavra amar para descrever o que sentia por elas, e a realização o atingiu com força. Não, era uma declaração planejada, mas saíra naturalmente porque era verdadeira. Vitória sorriu, um pequeno sorriso que iluminou seu rosto preocupado. Eu também te amo, mamãe Rodrigo. Ela hesitou por um momento antes de acrescentar. Será que ele vai voltar? Não sei, princesa, respondeu Rodrigo honestamente. Mas se voltar, eu e sua mãe vamos cuidar de tudo. Você não precisa se preocupar. Quando Luísa chegou 2 horas depois, encontrou Rodrigo e Vitória na cozinha, cobertos de farinha e chocolate, rindo enquanto finalizavam a cobertura do bolo. Por um momento, parou na porta, observando a cena com um sorriso. Era uma imagem de família que nunca imaginara possível em sua vida. Parece que vocês se divertiram, comentou entrando na cozinha e beijando o topo da cabeça de Vitória. Rodrigo trocou um olhar significativo com ela, por cima da cabeça da menina, indicando que precisavam conversar em particular. Luísa entendeu imediatamente que algo havia acontecido. Mais tarde, quando Vitória finalmente adormeceu após muita conversa e 3 fatias de bolo de chocolate, Rodrigo contou a Luísa sobre o encontro com Marcelo. Sabia que isso aconteceria eventualmente, disse ela, passando a mão pelos cabelos com um gesto cansado. Assim que começamos a melhorar de vida, ele aparece como se tivesse um radar para dinheiro. Você acha que é isso que ele quer? Dinheiro? Tenho certeza, respondeu Luísa amargamente. Marcelo nunca se importou com Vitória. Nem mesmo a viu nascer. Quando descobriu que eu estava grávida, sumiu. Reapareceu uma vez, quando ela tinha 1 ano, pediu dinheiro emprestado e nunca mais voltou. Rodrigo sentiu uma raiva crescente. Ele disse que tem direitos. Você acha que ele tentaria alguma coisa legal? Luísa soltou uma risada sem humor. Ele não sabe nem o aniversário dela. Nunca pagou 1 centavo de pensão. Que direitos ele pensa que tem? Infelizmente, biologicamente, ele é o pai, disse Rodrigo cautelosamente. Se quiser criar problemas, pode conseguir algum tipo de visita supervisionada, no mínimo. Luísa empalideceu. Não, nunca. Você viu como Vitória reagiu só de vê-lo? Ela tem medo dele, Rodrigo. As poucas vezes que ele apareceu na vida dela, estava bêbado ou pedindo dinheiro. Uma vez ele gritou comigo na frente dela. Ela tinha 3 anos e ainda se lembra. Rodrigo tomou as mãos de Luísa entre as suas. Precisamos estar preparados, Luísa. Se ele decidir ir por vias legais, precisaremos de um advogado. Não temos. Como pagar um bom advogado? Respondeu ela, a preocupação evidente em seu rosto. Eu posso, disse Rodrigo simplesmente. Luísa retirou suas mãos das dele. Não, Rodrigo. Já fez demais por nós. Isso é problema meu. Vou resolver. Luísa, disse ele, segurando seu olhar. Quando vai entender que os problemas de vocês também são meus agora? Eu amo vocês duas. Quero proteger vocês. Quero fazer parte dessa família. A declaração pairou entre eles, clara e inegável. Luísa o encarou, seus olhos buscando qualquer sinal de hesitação ou dúvida nos dele. Não encontrou nenhum. Você está falando sério? Perguntou em um sussurro. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, respondeu ele, sua voz firme.
Naquele momento algo mudou entre eles. Uma barreira invisível que Luísa havia mantido por medo, por proteção, começou a desmoronar. Pela primeira vez, ela permitiu-se considerar que talvez, apenas talvez, a felicidade que haviam encontrado não fosse temporária. Precisamos proteger Vitória, disse finalmente, sua voz recuperando a firmeza. Não vou deixar Marcelo perturbá-la. Nem eu, concordou Rodrigo. Vou ligar para minha advogada amanhã mesmo. Clara é especialista em direito de família. Ela vai nos orientar sobre o melhor caminho. No dia seguinte, um sábado chuvoso, os três permaneceram no apartamento, jogando, assistindo filmes, cozinhando juntos. Era como se quisessem criar uma bolha de normalidade, de segurança, antes de enfrentar a tempestade que sabiam estar se formando. Na segunda-feira, quando Luísa saía do trabalho, encontrou Marcelo esperando na calçada em frente ao escritório central dos supermercados Pérola. O encontro que ela temia havia chegado. Precisamos conversar, Luísa, disse ele, aproximando-se assim que a viu, sobre nossa filha e sobre como você subitamente melhorou de vida. Luísa respirou fundo, preparando-se para enfrentar o homem que havia trazido tanta instabilidade à sua vida no passado e que agora ameaçava fazer o mesmo novamente. O Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro da Joana Bezerra, imponente com suas colunas e amplas escadarias, parecia ainda mais intimidador naquela manhã de agosto. Luísa, vestida com um terninho azul marinho simples mas elegante, segurava firmemente a mão de Rodrigo enquanto subiam os degraus. Do outro lado, Vitória agarrava-se à mão da doutora Clara Meireles, a advogada indicada por Rodrigo, que nas últimas semanas se tornara quase uma amiga da família. Lembre-se do que conversamos, Luísa, dizia Clara em voz baixa. Mantenha a calma. Não se deixe provocar por Marcelo ou pelo advogado dele. Temos todos os documentos, temos testemunhas, temos a verdade do nosso lado. A verdade. Parecia simples quando colocada assim, mas os últimos 2 meses haviam sido tudo menos simples. Depois daquele encontro na frente do escritório, Marcelo deixara suas intenções claras. Queria dinheiro. Começou pedindo uma ajuda de R$ 10.000, que ele chamou de compensação pelos anos em que esteve fora. Quando Luísa se recusou, veio a ameaça. Então vou buscar meus direitos como pai. Vou pedir a guarda compartilhada. Você vai ter que me deixar levar a menina para passar fins de semana comigo. A ideia de Vitória sob os cuidados de Marcelo era impensável para Luísa, e foi assim que se viram arrastados para uma batalha judicial. Marcelo, surpreendentemente, conseguira um advogado disposto a pegar o caso, um profissional conhecido por táticas agressivas e pouco éticas. A primeira audiência de conciliação, há um mês, havia sido um desastre. Marcelo, subitamente transformado em pai amoroso e preocupado, alegava que Luísa sempre o impedira de ver a filha, que agora que estava reestruturando sua vida, queria uma segunda chance como pai. E que Luísa estava usando seu novo relacionamento com um homem rico para aliená-lo da vida da filha. O juiz, um homem experiente e perspicaz, não parecia totalmente convencido, mas também não descartou o pedido de Marcelo. Determinou uma avaliação psicossocial da família e marcou uma nova audiência onde Vitória seria ouvida, algo que Luísa tentara evitar a todo custo para poupar a filha daquele processo doloroso. Agora, 2 meses depois do reaparecimento de Marcelo, estavam ali para a audiência decisiva. Clara havia trabalhado incansavelmente, reunindo provas da ausência de Marcelo durante todos aqueles anos. Nenhuma contribuição financeira, nenhum presente de aniversário, nenhuma visita documentada, exceto pelas poucas e desastrosas aparições, confirmadas por vizinhos do antigo barraco. Lá está ele, murmurou Rodrigo, indicando discretamente com o olhar. Na entrada do fórum, Marcelo aguardava com seu advogado, Dr. Renato Matos, um homem de meia idade com expressão calculista. Para a ocasião, Marcelo havia trocado suas roupas habituais por um terno emprestado, visivelmente grande demais para seu corpo magro. Tentava parecer sóbrio e respeitável, mas seus olhos inquietos e o modo como constantemente ajustava a gravata
traíam seu desconforto. Não olhe para ele, aconselhou Clara. Vamos direto para a sala de espera da vara de família. Conseguiram passar sem interação, embora Luísa pudesse sentir o olhar de Marcelo seguindo-os. Vitória, que não havia visto o pai biológico desde aquele encontro na porta do prédio, permanecia silenciosa, agarrada à mão de Clara, como se a advogada pudesse protegê-la de algum perigo invisível. Na sala de espera, Clara revisou mais, uma vez a estratégia. A audiência seria conduzida de forma especial, por causa da presença de Vitória. A menina seria ouvida em uma sala separada, com a presença apenas do juiz, de um psicólogo judiciário e, possivelmente, dos advogados, de ambas as partes. Suas palavras seriam cruciais. Vitória, disse Clara, agachando-se para ficar na altura da menina. Lembra do que conversamos? Você só precisa dizer a verdade. Não tem resposta certa ou errada, só a sua verdade. O juiz só quer saber como você se sente. Vitória assentiu gravemente. Nos últimos dias, Clara havia trabalhado cuidadosamente para prepará-la, não instruindo o que dizer, mas ajudando-a a entender o processo e a se sentir segura para expressar seus verdadeiros sentimentos. Às 10 horas em ponto, foram chamados para a sala de audiências. O juiz Dr. Paulo Henrique Bastos, um homem de cerca de 60 anos com cabelos grisalhos e expressão serena, já estava em seu lugar. A psicóloga judiciária, doutora Márcia Santos, uma mulher de meia idade com um olhar gentil, sentava-se ao lado da mesa do juiz. A sala era menor e menos formal do que Luísa esperava, provavelmente para deixar Vitória mais à vontade. Mesmo assim, a menina segurava a mão da mãe com força, seus olhos percorrendo nervosamente o ambiente até pousarem em Marcelo, que já estava sentado com seu advogado do outro lado da sala. Imediatamente, ela desviou o olhar e se aproximou, ainda mais de Luísa. O juiz iniciou a sessão com uma breve explicação do processo e então, com voz gentil, dirigiu-se diretamente a Vitória. Bom dia, Vitória. Meu nome é Paulo. Sei que estar aqui é um pouco assustador, mas quero que você saiba que estamos todos aqui para garantir que você fique bem e feliz. Você entende isso? Vitória assentiu timidamente. Ótimo. Agora vamos conversar um pouco. Em outra sala, só eu, você, a doutora Márcia e os advogados da sua mãe e do seu pai, pode ser? Novamente, Vitória assentiu, embora seu aperto na mão de Luísa tenha se intensificado. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurrou Luísa, abaixando-se para beijar a testa da filha. Só diga o que você sente, como conversamos. Eu estarei aqui, esperando. Vitória seguiu o juiz, a psicóloga e os advogados para uma sala adjacente. Rodrigo, que até então permanecera em silêncio, segurou a mão de Luísa assim que a porta se fechou. Ela vai se sair bem, disse, tentando soar confiante. Vitória é forte e inteligente, e a verdade está do nosso lado. Luísa assentiu, incapaz de falar devido ao nó em sua garganta. Nos últimos 2 meses, desde o reaparecimento de Marcelo, Rodrigo havia sido sua rocha. Enquanto ela alternava entre a raiva, o medo e a ansiedade, ele permanecia calmo, presente, buscando soluções práticas e oferecendo apoio emocional tanto para ela quanto para Vitória. Não que ele mesmo não sentisse medo. Luísa sabia que sim, especialmente pelo que isso poderia significar para seu relacionamento com Vitória. A menina havia se apegado profundamente a Rodrigo, e o temor de que isso pudesse ser interpretado negativamente no tribunal, como se Rodrigo estivesse substituindo o pai biológico, era real. Na sala adjacente, Vitória sentou-se em uma cadeira adaptada para sua altura. O juiz ocupou uma cadeira simples à sua frente, abandonando sua posição elevada, para criar um ambiente menos intimidador. A psicóloga sentou-se ao lado da menina, enquanto os advogados permaneceram um pouco mais afastados. Vitória, começou. O juiz, você sabe por que estamos todos aqui hoje? A menina hesitou por um momento antes de responder, sua voz baixa, mas clara. Porque meu pai biológico quer me levar para morar com ele. O juiz ergueu as sobrancelhas, surpreso com a terminologia precisa usada pela criança. Você sabe o que significa pai biológico?
Significa que ele ajudou a me fazer, mas não cuidou de mim, respondeu Vitória com a sinceridade direta. Das crianças. A professora explicou quando fizemos o projeto sobre famílias diferentes. O Dr. Bastos assentiu, trocando um olhar rápido com a psicóloga. Como você se sente sobre isso? Sobre seu pai querer passar mais tempo com você? Vitória olhou para as próprias mãos, que brincavam nervosamente com a barra de sua blusa. Eu não quero ir com ele, disse finalmente. Ele me dá medo. Pode me dizer por quê? A menina respirou fundo como se reunisse coragem. Ele só apareceu poucas vezes na minha vida. Numa vez ele gritou muito com minha mãe e quebrou um copo. Eu era pequena, mas lembro. Outra vez ele veio pedindo dinheiro, mas a gente não tinha. Ele ficou muito bravo. Ela fez uma pausa. E agora ele voltou só porque a gente está morando melhor e minha mãe tem um emprego bom. O juiz observava atentamente cada expressão da menina, cada nuance em sua voz. E como você sabe disso, Vitória? Que ele voltou por causa da sua situação melhor. Eu ouvi ele falando com minha mãe na frente do prédio. Ele disse que agora que ela estava se dando bem com o ricaço, ele também merecia uma parte. Clara, a advogada de Luísa, fez um esforço para manter sua expressão neutra, mas seus olhos brilharam com o testemunho espontâneo de Vitória. O advogado de Marcelo, por outro lado, remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. O juiz continuou, com voz calma. Vitória, você mencionou que estão morando melhor agora. Pode me contar sobre isso? O rosto da menina se iluminou pela primeira vez. A gente mora num apartamento de verdade agora. Tem água quente no chuveiro e eu tenho um quarto só meu, com uma cama de princesa. Tem geladeira com comida e a gente não precisa mais ter medo quando chove muito. E isso aconteceu por causa do senhor Rodrigo Albuquerque. Estou certo. Vitória assentiu vigorosamente. O tio Rodrigo ajudou a gente quando minha mãe estava muito doente. Eu fui no supermercado dele com minha moedinha para comprar uma mamãe nova, porque a minha não conseguia nem levantar da cama. Seus olhos encheram-se de lágrimas com a lembrança. Ele foi lá em casa, levou médico, remédio, comida. Depois arrumou esse apartamento pra gente e deu emprego para minha mãe. Ele me ajuda com os deveres de casa e me leva para passear no parque. E como você se sente em relação ao senhor Rodrigo? A resposta veio sem hesitação. Eu amo ele. Ele é meu mamãe Rodrigo. O advogado de Marcelo interrompeu. Mamãe, Rodrigo, por que você o chama assim? A psicóloga lançou um olhar de reprovação ao advogado, mas Vitória respondeu mesmo assim, com a naturalidade de quem explica algo óbvio. Porque no começo eu queria uma mamãe nova para cuidar da minha mãe doente. Mas Deus mandou o tio Rodrigo, que fez muito mais do que eu pedi. Ele não só cuidou da minha mãe, mas cuida de mim também, e nos deu uma casa nova e faz a gente rir. Ela sorriu ao acrescentar, e ele não se importa que eu chame ele assim. Ele diz que é um apelido especial só nosso. O juiz escondeu um leve sorriso e continuou. E se você pudesse escolher, Vitória, com quem você gostaria de morar? Com minha mãe e o tio Rodrigo, respondeu sem hesitar. Nós somos uma família. Caio, você não acha que seu pai biológico também poderia fazer parte dessa família? Talvez visitando você nos fins de semana ou em datas especiais? O sorriso desapareceu do rosto de Vitória, substituído por uma expressão de medo. Não, disse sua voz tremendo ligeiramente. Ele nunca se importou comigo antes. Nunca veio no meu aniversário, nem no Natal, nem quando eu fiquei doente com febre muito alta ano passado. Por que ele quer vir agora? A pergunta, tão direta e carregada de uma sabedoria além de seus anos, pairou na sala. O advogado de Marcelo abriu a boca para intervir, mas o juiz ergueu a mão silenciando-o. É uma pergunta justa, Vitória, disse o magistrado. Uma pergunta que todos nós estamos considerando. Ele fez uma pausa, observando a menina por um momento. Você se sente segura e feliz onde está agora? Com sua mãe e o mamãe Rodrigo? Sim, respondeu Vitória, seu rosto suavizando-se. Muito feliz. Pela primeira vez, minha mãe não chora escondida à noite. Ela sorri de verdade, não aquele sorriso triste de antes. A entrevista continuou por mais alguns minutos,
com o juiz e a psicóloga fazendo perguntas adicionais para confirmar que Vitória compreendia a situação e que suas opiniões eram genuínas, não influenciadas pelos adultos. Quando finalmente retornaram à sala principal, Vitória correu imediatamente para os braços de Luísa. O juiz retomou seu lugar e, com expressão solene, anunciou: após ouvir a menor e considerar todos os documentos e depoimentos apresentados, estou pronto para proferir minha decisão. A sala ficou em absoluto silêncio. Luísa segurava Vitória em seu colo, enquanto Rodrigo mantinha uma mão firmemente em seu ombro, oferecendo apoio silencioso. Considerando o histórico de abandono, documentado por parte do requerente, Sr. Marcelo Ferreira, considerando a falta de qualquer contribuição financeira ou emocional para o desenvolvimento da menor durante praticamente toda a sua vida, considerando os relatórios psicossociais que atestam o ambiente estável e amoroso em que a menor vive atualmente, e principalmente considerando o depoimento claro e consistente da própria Vitória, que expressa medo e desconforto em relação ao requerente, nego o pedido de guarda compartilhada. Luísa soltou um suspiro audível de alívio, abraçando Vitória com mais força. Rodrigo apertou seu ombro gentilmente, seus olhos brilhando de emoção contida. O juiz continuou: além disso, determino que qualquer contato do Sr. Ferreira com a menor deverá ser supervisionado por profissional designado pelo juízo, e somente mediante prévia autorização judicial, até que se demonstre uma genuína intenção de construir uma relação saudável com a filha, não motivada por interesses financeiros ou outros, que não o bem-estar da criança. Marcelo levantou-se abruptamente, seu rosto contorcido de raiva. Isso é injusto, ela é minha filha, tenho direitos. Senhor Ferreira, respondeu o juiz com voz firme, direitos parentais vêm acompanhados de responsabilidades parentais, as quais o senhor negligenciou por quase 7 anos. Se deseja realmente fazer parte da vida de sua filha biológica, sugiro que comece demonstrando respeito por esta corte e pelas necessidades emocionais da menor. Marcelo olhou furiosamente para Luísa, depois para Rodrigo. Isso não acabou, murmurou antes de sair da sala, seguido por seu advogado visivelmente constrangido. Quando apenas a família e Clara permaneciam na sala com o juiz, Dr. Bastos dirigiu-se diretamente à Vitória. Obrigado por sua honestidade. Hoje, jovem, você foi muito corajosa. Vitória sorriu timidamente. Eu só disse a verdade. E é exatamente isso que é mais importante, respondeu o juiz com um sorriso gentil antes de se voltar para Luísa e Rodrigo. Vocês têm uma filha extraordinária. Continuem proporcionando a ela o ambiente amoroso e estável que ela claramente tem agora. Enquanto saíam do fórum, Luísa finalmente permitiu que as lágrimas, contidas durante toda a audiência, fluíssem livremente. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Acabou? Perguntou Vitória, observando a mãe com preocupação. Sim, meu amor, respondeu Luísa, enxugando as lágrimas. Por enquanto acabou. Rodrigo abraçou as duas, formando um círculo protetor ali mesmo, nas escadarias do fórum. O que acham de comemorarmos sorvete no Parque da Jaqueira? Sim! Exclamou Vitória, seu rosto iluminando-se com a alegria própria das crianças, que conseguem deixar para trás os momentos difíceis com surpreendente rapidez. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Vitória entre os dois, segurando uma mão de cada um, Rodrigo e Luísa trocaram um olhar por cima da cabeça da menina, um olhar carregado de promessas silenciosas e de uma certeza crescente de que juntos haviam superado o primeiro grande desafio como família. 6 meses haviam se passado desde a audiência no fórum. O verão voltava a abraçar Recife com seu calor característico, mas para Luísa, Vitória e Rodrigo, o clima dentro de casa era de uma primavera constante, aquela sensação de recomeço, de flores desabrochando depois de tempos difíceis. Marcelo não voltara a procurá-los. Segundo informações que chegaram através de conhecidos comuns, ele havia deixado a cidade pouco depois do julgamento, aparentemente em busca de oportunidades no sul do país. Para Luísa,
Era um alívio saber que ele estava longe. Embora uma parte dela, a parte que ainda acreditava que toda criança merece conhecer suas origens, mantivesse a esperança de que um dia ele pudesse amadurecer o suficiente para ser, se não um pai presente, ao menos uma figura positiva na vida de Vitória. Naquela manhã de sábado, o apartamento estava em polvorosa. Móveis haviam sido reorganizados, flores frescas decoravam cada canto, e o aroma delicioso de quitutes típicos pernambucanos preenchia o ar. Era um dia especial, talvez o mais especial desde que se mudaram para ali. Mamãe, posso colocar mais flores no meu cabelo? Perguntou Vitória parada na porta do quarto de Luísa, já vestida com um lindo vestido azul claro, os cabelos cacheados adornados com pequenas flores brancas. Claro que pode, meu amor, respondeu Luísa, que terminava de aplicar uma maquiagem leve. Peça à dona Josefa para ajudar você. Mamãe só precisa de mais 5 minutinhos. Dona Josefa, a funcionária do caixa do supermercado que havia acompanhado Rodrigo e Vitória naquele primeiro dia fatídico, tornara-se uma presença constante na vida da família. Agora aposentada, fazia questão de ajudar em ocasiões especiais como aquela. Sozinha no quarto, Luísa permitiu-se um momento de reflexão diante do espelho. A mulher que a encarava de volta era quase irreconhecível comparada àquela que, menos de um ano antes, ardia em febre num colchão no chão de um barraco na comunidade do Jacarezinho. Não eram apenas as roupas melhores, o cabelo bem cuidado ou a saúde recuperada. Era algo nos olhos, uma luz que havia retornado, uma esperança que havia ressurgido. A vida havia mudado de formas que ela jamais teria imaginado. Seu trabalho na administração dos supermercados Pérola prosperava. Havia sido promovida a assistente executiva e Teresa, sua chefe, já falava em prepará-la para posições de maior responsabilidade. Vitória florescia na escola, recuperando rapidamente o tempo perdido, revelando-se uma aluna brilhante e criativa. E Rodrigo? Rodrigo havia se tornado o alicerce que sustentava aquela nova realidade. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? A voz familiar de Clara, a advogada que se tornara amiga, soou do outro lado. Claro, Clara. Entre. A advogada entrou, elegante em um vestido verde esmeralda. Uau, Luísa, você está deslumbrante. Luísa sorriu, alisando o vestido simples, mas elegante que usava, um modelo em tom champanhe, com renda delicada no decote e mangas. Obrigada, estou nervosa. É normal, respondeu Clara, aproximando-se para ajustar um detalhe no cabelo de Luísa. Mas não precisa estar. Hoje é apenas a formalização de algo que já existe no coração de vocês três há muito tempo. Luísa assentiu, tentando controlar a emoção que ameaçava arruinar sua maquiagem recém-aplicada. Ainda parece um sonho, sabe? Como se eu fosse acordar a qualquer momento de volta naquele barraco, com febre alta e sem perspectivas. Clara segurou as mãos da amiga entre as suas. Não é um sonho. E você merece cada momento dessa felicidade. Um grito animado de Vitória vindo da sala anunciou a chegada de mais convidados. A pequena cerimônia seria realizada ali mesmo, no apartamento, com a presença apenas dos amigos mais próximos, Clara, Dona Josefa, Teresa e seu marido, Dr. Cláudio, o médico que atendera Luísa naquele primeiro dia, e sua esposa, alguns colegas de trabalho que haviam se tornado amigos e a professora de Vitória, que desenvolvera um carinho especial pela menina. No cartório, mais cedo naquele dia, haviam formalizado a adoção de Vitória por Rodrigo. O processo, facilitado pela ausência de contestação por parte de Marcelo e pelo relatório favorável do juiz, correra com surpreendente rapidez. Agora, Vitória era oficialmente filha de Rodrigo Albuquerque, embora para todos os efeitos emocionais isso já fosse verdade há muito tempo. Após a adoção, viria a segunda cerimônia do dia, a mais esperada por todos. Rodrigo e Luísa trocariam alianças e votos, não em um casamento religioso tradicional, mas em uma celebração simbólica da união que haviam construído ao longo daquele ano extraordinário. Está na hora, anunciou Clara após verificar o relógio.
Todos estão esperando. Rodrigo está tão nervoso quanto você, se isso ajuda. Ela sorriu. Nunca vi aquele homem tão emocionalmente transparente quanto hoje. Luísa respirou fundo, deu uma última olhada no espelho e seguiu Clara para a sala. O espaço pequeno havia sido transformado. As poucas mobílias reorganizadas para abrir espaço, flores brancas e azuis decoravam cada canto disponível, e uma pequena mesa coberta com toalha de renda servia como altar improvisado, onde um juiz de paz aguardava com um sorriso gentil. Mas o que realmente capturou o olhar de Luísa foi Rodrigo, parado próximo ao altar. Elegante em um terno azul marinho, mais nervoso do que ela jamais o vira em qualquer reunião de negócios. Ao lado dele, segurando um pequeno buquê de flores, Vitória praticamente saltitava de excitação. Quando Luísa entrou na sala, todos se levantaram. Não havia música formal, apenas o som suave de um violão que Teresa tocava, uma melodia simples e emocionante. Enquanto caminhava pelo pequeno corredor improvisado entre os convidados, Luísa manteve os olhos fixos em Rodrigo e Vitória. Sua família, seu porto seguro, seu milagre particular. Ao chegar ao altar, Vitória imediatamente pegou sua mão, unindo-a à de Rodrigo, um gesto simbólico que não estava planejado, mas que pareceu perfeitamente adequado para o momento. A menina havia insistido em participar ativamente da cerimônia, não apenas como filha, mas como a responsável por unir a família, como ela mesma dizia. O juiz de paz sorriu para os três antes de iniciar a cerimônia. Estamos reunidos hoje para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas a formalização de uma família que já existe no coração. Uma família que se formou não pelo sangue, mas pelo amor, pela escolha, pela coragem de abrir o coração para novas possibilidades. Enquanto o juiz falava sobre compromisso, respeito e amor, Luísa observava os rostos ao seu redor. Amigos que haviam testemunhado sua jornada, pessoas que haviam estendido a mão quando ela mais precisava. E claro, Vitória e Rodrigo, as duas pessoas que haviam redefinido completamente o significado de família para ela. Chegou o momento dos votos. Rodrigo foi o primeiro, sua voz firme, apesar da emoção evidente. Luísa, quando sua filha entrou, no meu supermercado naquele dia, com uma única moeda na mão querendo comprar uma mamãe, ela não fazia ideia de que estava comprando muito mais. Estava comprando uma transformação completa na minha vida. Ele sorriu para Vitória, que acompanhava cada palavra atentamente. Eu vivia cercado de sucesso material, mas vazio de significado real. Vocês duas me ensinaram o que realmente importa. Me ensinaram que família não é apenas um conceito abstrato, mas algo que se constrói dia após dia, com amor, paciência e, acima de tudo, presença. Ele fez uma pausa, buscando controlar a emoção. Prometo estar presente. Prometo amar vocês duas todos os dias, nas alegrias e nas dificuldades. Prometo construir com vocês uma vida baseada não em luxos ou aparências, mas em valores reais, em conexões genuínas, em crescimento compartilhado. Quando chegou a vez de Luísa, as lágrimas que ela tanto tentara conter finalmente rolaram livremente. Rodrigo, você apareceu em nossas vidas no momento mais desesperador, quando eu achava que não havia mais esperança. Você não apenas nos ajudou materialmente, mas fez algo muito mais valioso. Nos devolveu a dignidade, a confiança no futuro. Ela apertou a mão de Vitória enquanto continuava. Durante muito tempo, acreditei que precisava fazer tudo sozinha, que confiar era perigoso, que depender de alguém era uma fraqueza. Você me ensinou que há força na vulnerabilidade, que há poder em permitir-se ser ajudada, que há beleza em construir juntos. Sua voz falhou ligeiramente antes de concluir. Prometo confiar em você, mesmo quando o medo tentar me convencer do contrário. Prometo construir com você e Vitória uma família onde todos possam crescer e florescer. Prometo amar você com a mesma intensidade e constância com que você nos amou desde o primeiro dia. Não havia um olho seco na sala quando terminaram os votos, mas a surpresa maior veio quando Vitória, sem que ninguém esperasse, pediu para falar também. O juiz, comovido, imediatamente concordou.
A menina, séria e composta como raramente se mostrava, olhou para os adultos ao seu redor e começou com uma eloquência surpreendente para seus 8 anos. Quando eu era pequena e a gente morava no barraco, eu achava que família era só eu e minha mãe. Aí quando ela ficou muito doente, tive tanto medo de ficar sozinha que fui ao supermercado com minha moedinha, achando que podia comprar uma mamãe nova. Ela sorriu, revelando a janelinha onde um dente de leite havia caído recentemente. Agora, sei que não se compra família com dinheiro. Família é quando pessoas escolhem ficar juntas e cuidar umas das outras, mesmo quando é difícil. Ela olhou para Rodrigo. Obrigada por escolher a gente, mamãe Rodrigo. E obrigada, mamãe, por ser tão forte e nunca desistir de mim. Não havia como manter a compostura após aquilo. Rodrigo pegou Vitória no colo, abraçando-a junto com Luísa, formando um círculo perfeito de amor e gratidão. Os aplausos dos convidados pareciam distantes, abafados pela intensidade daquele momento íntimo. A troca de alianças foi quase uma formalidade depois disso. O que realmente selava aquela união já estava ali, pulsando no coração de cada um deles. A pequena celebração que se seguiu foi simples, mas alegre. Comida típica pernambucana preparada por Dona Josefa, bolo confeitado por uma vizinha, música, risadas e muitas histórias compartilhadas. Era a primeira vez que Luísa recebia tantas pessoas em sua casa, e a sensação de construir novas memórias ali, naquele espaço que representava seu recomeço, era indescritível. Em determinado momento, Rodrigo pediu a atenção de todos, erguendo sua taça. Tenho um anúncio especial para fazer, disse sorrindo para Luísa e Vitória. Como vocês sabem, nossa história começou em um supermercado, e é por isso que escolhi este dia tão significativo para nós, para compartilhar uma novidade. Na próxima semana, inauguraremos a mais nova unidade dos supermercados Pérola. Houve aplausos educados, mas todos pareciam um pouco confusos sobre por que aquilo seria. Um anúncio especial para a ocasião. Rodrigo continuou. O que torna esta unidade diferente é seu nome e sua missão. Ela se chamará Supermercado Pérola, Unidade Esperança. Ele sorriu para Vitória, que arregalou os olhos ao reconhecer a palavra. Foi assim que Vitória descreveu o que sentiu quando nos conhecemos. Esperança. E é isso que queremos oferecer. Rodrigo explicou que a nova unidade, localizada em uma área próxima a várias comunidades carentes, teria um programa especial. Ofereceria empregos prioritariamente a mães solo e proporcionaria treinamento profissional para jovens em situação de vulnerabilidade. Além disso, continuou ele, parte dos lucros será direcionada para um fundo de apoio a famílias em situação semelhante à que Luísa e Vitória viviam quando nos conhecemos. Famílias que precisam não de caridade, mas de oportunidade, de esperança. Luísa, que não sabia dos detalhes do projeto, olhava para Rodrigo com admiração renovada. Não era apenas um gesto simbólico, mas algo com potencial para impactar positivamente muitas vidas, assim como a dela havia sido transformada. Tem mais uma coisa, acrescentou Rodrigo, agora dirigindo-se diretamente a Luísa. Gostaria de convidar você para ser a diretora dessa nova unidade. Ninguém melhor do que você para entender as necessidades reais dessas famílias e para transformar esse projeto em algo verdadeiramente significativo. A proposta pegou Luísa completamente de surpresa. Ela, que menos de 1 ano antes lutava para sobreviver com trabalhos domésticos mal remunerados, agora era convidada a dirigir uma unidade inteira, com autonomia para implementar programas sociais. Era mais do que um emprego. Era a chance de retribuir, de estender a outros a mão que havia sido estendida a ela. Eu não sei se estou preparada, murmurou, genuinamente insegura. Você está mais do que preparada, respondeu Rodrigo com convicção. Teresa concorda comigo. Na verdade, foi ideia dela. Ela viu seu potencial desde o início. Teresa assentiu, sorrindo encorajadoramente. Você tem tanto o conhecimento técnico que adquiriu rapidamente nesses meses, quanto a experiência de vida que é inestimável para esse projeto específico.
Vitória, entendendo a importância do momento, abraçou a mãe. Você vai ser a melhor diretora de todos os tempos, mamãe. Diante daquele apoio unânime, Luísa sentiu sua insegurança se dissipar. Nesse caso, aceito. E prometo dar o melhor de mim para fazer desse projeto algo que realmente faça diferença. Uma semana depois, o grande dia da inauguração chegou. A nova unidade, localizada estrategicamente entre várias comunidades, havia sido decorada festivamente. Uma faixa enorme na entrada anunciava: Supermercado Pérola, Unidade Esperança mais que produtos, oportunidades. A cerimônia de inauguração havia atraído não apenas clientes curiosos, mas também autoridades locais e a imprensa, interessados no aspecto social do projeto. Rodrigo, como fundador da rede, deveria fazer o discurso principal, mas, para surpresa de todos, passou o microfone para Luísa. Inicialmente nervosa, Luísa encontrou força ao olhar para Vitória e Rodrigo, que a observavam com orgulho evidente. Começou contando sua história, não para despertar pena, mas para ilustrar como oportunidades genuínas podem transformar vidas. Há menos de um ano, eu era uma mãe solo desesperada, morando em condições precárias, lutando para dar o básico à minha filha. Quando adoeci gravemente, minha filha de 7 anos, em sua inocência e desespero, entrou neste mesmo supermercado, em outra unidade, com uma única moeda, querendo comprar uma mamãe para cuidar de mim. Ela fez uma pausa, notando como a plateia estava absorta em sua história. O que aconteceu depois parece roteiro de novela, mas é nossa realidade. Um homem, que hoje é meu marido e pai adotivo de minha filha, nos estendeu a mão, não com caridade que humilha, mas com oportunidades que dignificam. Luísa explicou então a missão da nova unidade. Este supermercado não é apenas um negócio, é um compromisso com a comunidade. Aqui, mães solo como eu terão prioridade no processo seletivo. Jovens das comunidades vizinhas receberão treinamento profissional e parte dos lucros financiará programas de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Ela concluiu com palavras que vinham diretamente do coração. Esperança não é apenas o nome desta unidade, é o que sentimos quando alguém acredita em nós, mesmo quando já não acreditamos em nós mesmos. É o que desejamos oferecer a cada pessoa que passar por estas portas, seja como cliente, funcionário ou beneficiário de nossos programas. Ao final do discurso, Vitória correu para se juntar aos pais no MIUS, palco improvisado. A imagem dos três, Luísa, Rodrigo e Vitória, de mãos dadas, simbolizava não apenas uma família unida, mas a própria essência do projeto. Pessoas que se escolheram, que construíram juntas algo maior do que poderiam imaginar individualmente. Naquela noite, de volta ao apartamento que havia sido testemunha de tantas transformações, Luísa encontrou Rodrigo na varanda, contemplando as estrelas. Vitória já dormia, exausta após o dia emocionante. "No que está pensando?" perguntou, juntando-se a ele. "Em como a vida é surpreendente", respondeu ele, abraçando-a pelos ombros. "Há um ano eu era um homem bem-sucedido nos negócios, mas vazio por dentro. Vivia uma rotina mecânica, acumulando bens materiais sem propósito real." Ele sorriu, olhando para o céu estrelado. "Bastou uma menina com uma moeda para me mostrar o que realmente importa." Luísa apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo uma paz que jamais imaginara possível. "Sabe o que Vitória me disse hoje, antes de dormir? Que aquela moeda foi o melhor investimento da vida dela. Que com 50 centavos ela ganhou um pai, uma casa nova e uma mãe feliz." Rodrigo riu emocionado. "A sabedoria dessa menina me surpreende cada dia mais." "A mim também", concordou Luísa. "Talvez devêssemos guardar aquela moeda, emoldurá-la, como um lembrete do dia em que tudo começou." "Não precisamos da moeda para isso", respondeu Rodrigo, olhando nos olhos dela. "Temos algo muito mais valioso. Temos uns aos outros. Temos nossa família." Na pequena varanda daquele apartamento simples, sob o céu estrelado de Recife, eles selaram com um beijo a certeza de que a riqueza mais verdadeira não se mede em cifras ou posses, mas na capacidade de transformar vidas, a dos outros e a própria, através do amor, da presença e das escolhas que fazemos todos os dias.
A história que começara com uma menina segurando uma moeda, pedindo para comprar uma mamãe, havia se transformado em algo que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Uma família, reunida pelo que há de mais valioso, amor verdadeiro, escolhas diárias e a coragem de acreditar que sempre existe esperança, mesmo nos momentos mais obscuros. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Vitória, Luísa e Rodrigo tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes, que exploram os laços familiares e as segundas chances que a vida nos oferece. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda do vídeo. Se essa narrativa sobre amor, esperança e recomeços emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida em suas diferentes facetas. Compartilhem nos comentários se já vivenciaram ou conhecem alguma história de transformação semelhante. Suas experiências enriquecem nossa comunidade e nos inspiram a continuar compartilhando essas narrativas que aquecem a alma,